Teleaula Natal. Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Meu nome é Yara Castro e eu sou professora de História da Rede Municipal de Educação de Natal. Eu sou baixinha, tenho 1,58 m, pele clara, cabelos e olhos castanhos escuros. Eu uso óculos, estou vestindo uma camiseta vermelha com uma frase, mesmo calada, a boca resta ao peito, em uma referência à música de Chico Buarque, Cálice, e uma calça preta. O meu sinal é 2 dedos deslizando por cima da sobrancelha. Hoje, na nossa aula 14, nós vamos estudar como foram as resistências do Brasil no contexto da ditadura civil-militar. O tema da nossa aula, especificamente, é Afasta de mim esse cálice, resistências no Brasil no contexto da ditadura civil-militar. Especificamente, nós vamos estudar Brasil, ame-o ou deixe-o, ufanismo e propaganda. No ponto 2, nós vamos ver um pouquinho a tortura à brasileira. O ponto 2.1, nós vamos ver os mortos e desaparecidos no Rio Grande do Norte. No ponto 3, os movimentos de resistência negro, indígena e feminino. No ponto 4, a redemocratização, que foram 2 movimentos principais, a anistia e o direto já. E por fim, vamos ver um pouquinho o que é a Comissão da Verdade, como ela foi criada e qual a importância dela nesse contexto da ditadura civil-militar. Nesse slide, eu trouxe para vocês uma figura, na verdade uma coletânea, de algumas das principais propagandas que eram usadas na época da ditadura militar. O termo ufanismo traz para nós aquele patriotismo exacerbado, né? Algo assim que era muito além de um nível normal de patriotismo. Então, os militares abusavam, né, desse instrumento. No nosso primeiro slide, eu trago o tema do ufanismo e da propaganda. É um slide que tem um fundo amarelo, é um quadrado que tem um fundo amarelo. À esquerda, nós temos um retângulo na vertical com fundo azul. Tem uma imagem de 2 mãos segurando a Taça do Mundo. Foi da conquista de 1970, né, do campeonato de futebol, e tem escrito, o caneco é nosso. À direita dessa imagem, nós temos um outro retângulo, também na vertical, com um fundo mais alaranjado, onde está escrito para frente Brasil. Abaixo desses 2 retângulos, nós temos um outro, com a pequena bandeira do Brasil, onde está escrito Brasil, ame-o ou deixe-o. Ao lado dessa imagem, nós temos uma pequena medalha com algumas fitas nas cores verde e amarela, onde está escrito Ninguém mais segura este país, Semana da Pátria, 1970. E o que a propaganda tem a ver, né? Como é que a propaganda ela foi usada no contexto da ditadura civil-militar? A propaganda, gente, ela foi muito usada para esconder as coisas erradas do regime. A censura, a tortura, a corrupção. Então, tudo isso, a propaganda, ela inebriava o povo, né? Não deixava o povo realmente ver o que estava acontecendo. Então, foi um instrumento muito utilizado nessa época aí. O próximo slide, nós vemos uma capa do jornal, em preto e branco, uma imagem em preto e branco, que tem escrito Turbilhão de alegria, a taça é nossa. Brasil derrota a Itália por 4-1 na final da Copa de 70. O nome do jornal era O Povo, né? Tem um retângulozinho ao lado, com fundo preto, com o nome O Povo, que era o nome do jornal. Então, essa conquista, né, do futebol da taça em 1970 deu um grande fôlego, né? Foi assim uma mão na roda para os militares, porque eles bombardearam, né, o povo dessa alegria contagiante. Nossa, nós somos campeões do mundo, né? Tricampeões do mundo. Então, assim,
Não é à toa que o Brasil era conhecido como o país do futebol. Porém, não é à toa que o futebol era o ópio do povo, porque o povo ficava entorpecido por essa alegria e não via as mazelas do país. O próximo slide, eu trago justamente uma charge para fazer o contraponto a essa euforia tão pregada pelos militares. É uma charge do Jaguar, ele produziu esse desenho, é uma imagem em preto e branco, com uma família muito humilde, com um casal, com 5 crianças e a mulher ainda segura um bebezinho. O homem, nessa imagem, está segurando um cartaz, uma plaquinha, escrito Avante Seleção em uma das mãos. Na outra mão, ele está segurando uma plaquinha com a bandeirinha do Brasil. Aí tem uma legenda ao lado que diz assim: e agora, José? A festa acabou, o fogo apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Esse é um pequeno trecho do poema do Carlos Drummond de Andrade. E a gente traz essa reflexão que o povo estava muito mal. Depois dessa euforia da conquista da Copa do Mundo, a desigualdade social era maior ainda, né? Assim, não se come Taça do Mundo, não se come futebol. Então, as pessoas passavam, sim, por muitas necessidades. Porém, o governo militar insistia e insistia nessa propaganda querendo iludir o povo do que realmente estava acontecendo. No próximo slide, outro ponto aí que era muito trabalhado pelos militares foi o milagre econômico, né? E aí eu botei na legenda do nosso slide milagre econômico, o milagre que não era santo. Por que, professora? Apesar do Brasil ter um crescimento, né, assim, considerável, a gente não pode negar que houve, o que é que estava por trás desse crescimento econômico, né? Qual era o custo realmente para o povo? A gente sabe que no fundo é o povo que paga essa conta, né? Até hoje é assim, naquela época não era diferente. Então vamos analisar os pontos no nosso slide. Grande crescimento da economia, inflação moderada, modernização da indústria de base. Então essa indústria, né, que produzia os bens de consumo, geladeira, fogão, carro, tudo isso vinha realmente crescendo, ia sendo modernizado. Ampliação e criação de empresas estatais, investimentos estrangeiros, né? As multinacionais estavam se instalando com força aqui nessa época. Porém, o arroxo salarial e a concentração de renda aumentou ainda mais. A concentração de renda é aquela velha história do rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Obras faraônicas, né, gigantescas e caras e que nunca tinha fim, né? A gente vai ver lá na frente, falando sobre a Transamazônica, que foi uma obra que sem fim, né? E quais as consequências disso realmente para o povo, né? Quem bancava essas obras, de fato, era o povo, é a gente até hoje. E o aumento da dívida externa, que não podia ser diferente. De onde viria esse dinheiro? Tinha que vir de algum lugar e estava vindo do estrangeiro, aumentando mais ainda a nossa dívida. E aí eu trouxe a imagem do diabinho, né? Justamente para a gente pensar, era um milagre, mas de santo não tinha nada, né? O povo estava sofrendo muito para pagar essa conta. O próximo slide a gente vai tratar um pouquinho sobre um tema difícil, hein? A corrupção. Há quem diga hoje que não havia corrupção na época do regime militar. Você acredita nisso? Vamos ver se sim ou se não. Na primeira imagem desse slide, nós temos um retângulo na vertical com fundo verde. Acima, um pequeno mapa, né, com a bandeirinha do Brasil, escrito: na época dos militares, tudo era melhor. Abaixo dessas letras, nós temos a sequência de 5 presidentes da época da ditadura, da esquerda para a direita. Nós temos o Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. E abaixo, pouco abaixo, né, do busto dessa sequência dos 5 presidentes,
nós temos as seguintes frases, né? Dizia que era melhor, mas era melhor ficar quieto, melhor obedecer, melhor ser da arena, melhor não encontrar a polícia, melhor concordar com o governo, melhor não contestar, melhor não pensar. Né? Então, o que é que esse cartaz diz para a gente? O que era realmente melhor nessa época? Para quem era realmente melhor? Né? Para quem estava realmente numa condição privilegiada ou para quem estava buscando os direitos, né, tão caros ao ser humano, tão caros à nossa sociedade? Ao lado desse cartaz, nós temos um outro, também um retângulo na vertical. Ele tem um fundo branco, porém ele tem umas manchas vermelhas, como se fosse sangue. Acima tem a frase: a ditadura era corrupta. Aí embaixo tem dizendo: você não sabe disso porque matavam quem denunciava. No centro dessa imagem, gente, nessa mancha que simboliza o sangue, tem o cap do Exército. Verde e tem o símbolo do Exército Brasileiro ao centro. Então, tudo isso faz a gente refletir. Não existia corrupção ou quem denunciava era morto. A gente vai tratar daqui a pouco sobre a tortura, né? Quem eram essas pessoas que desapareceram e até hoje as famílias não têm notícia? Então, quando alguém disser que não houve corrupção, pare para pensar se realmente a que custo o Brasil estava crescendo, né? Quem estava pagando isso? Corrupção, gente, não é privilégio da época de hoje, não. Corrupção no Brasil existe desde que os portugueses vieram para cá, certo? O próximo slide, a gente vai tratar justamente da censura. Professora, mas por que censura? Você acha que se as pessoas realmente soubessem o que estava acontecendo, elas iam continuar de braços cruzados? Elas não iam fazer nada? Então, a censura era usada justamente para evitar que essas informações mais importantes, né, que denunciavam a situação real do governo, que realmente estava acontecendo, chegasse ao conhecimento do povo. Porque era perigoso, vamos dizer assim, se o povo soubesse o que realmente estava acontecendo. E a censura, gente, ela é uma espécie de privação das mais sutis, às vezes, mas também, às vezes, é descarada. Eu acredito que o professor Nadson tenha falado das músicas dos festivais e quantas pessoas foram censuradas, suas músicas, suas peças de teatro, os filmes, né? Quando a censura ia lá, ela considerava tal trecho da música ou do filme inapropriado, simplesmente era censurado. Você estava escutando a canção, quando pensava que não tinha nada. Né? Então, assim, não existe. Para que a censura, né? Se era um governo tão transparente, se era um governo sem corrupção, um governo que queria o bem do povo, por que tinha censura? E aí eu trago para a gente algumas charges para dar assim, um pouco de leveza ao tema e fazer a gente pensar. A primeira charge, em preto e branco, traz dois homens, né? E o primeiro diz assim: por que estão removendo as charges sobre censura? Aí o outro homem responde: porque não existe censura. A próxima charge também são dois homens, dessa vez eles estão sentados. Um está na cadeira escrito diretor, e aí ele grita: luz, câmera, ação. O outro homem que está sentado na cadeira com o nome censor grita: corta. A próxima charge é em cores. Ela traz um homem segurando um jornal e o jornal está todo recortado. Ele abre o jornal e simplesmente quase não tem o que ler porque tem vários recortes, né? Vários buracos nesse jornal. E aí tem escrito: censura nunca mais. E aí aparece o símbolo, né, da censura, símbolo universal em vermelho, proibindo tudo isso que era contra as ideias, contra a ideologia da ditadura do regime civil militar naquela época. O próximo slide, gente, é um ponto muito sensível, mas que a gente não poderia, de maneira alguma, deixar de falar, que é sobre a tortura.
Há grupos, inclusive, que defendem que isso não aconteceu. Por outro lado, há milhares de testemunhas que sofreram ou de famílias que tiveram seus entes queridos desaparecidos, como eu falei lá no começo, né? Que não tiveram nem o direito de enterrar os corpos, né, dessas pessoas. Então, é um capítulo que mancha a história, né, do nosso país, que traz algumas reflexões, que mexe mesmo com a sensibilidade da gente como ser humano. Aí eu trago duas imagens nesse slide. A imagem da esquerda, ela tem um fundo escuro, preto, traz a imagem de um homem sem roupa, sentado numa cadeira. Ele está preso pelos braços e pelas pernas e tem um balde de metal cobrindo o seu rosto. Tem ainda alguns fios elétricos ligados a essa cadeira e ao corpo desse homem. Essa imagem, gente, nos remete a um dos instrumentos de tortura usados na época, né, que era a cadeira do dragão. A pessoa ficava presa, era uma cadeira de madeira revestida de zinco, e esses fios ficavam dando choques, né, pelo tempo que os torturadores achavam que fosse necessário para que a pessoa confessasse alguma coisa. Só que depois da pessoa ser submetida à tortura, ela vai dizer exatamente o que o torturador quer ouvir. Então, até que ponto, né, essa tortura ela entregava alguém? A segunda imagem é uma imagem preto e branco, traz um homem pendurado de cabeça para baixo, com seus pés e suas mãos presos a uma barra, poderia ser de ferro ou de madeira. Essa tortura, gente, era conhecida como pau de arara. E era uma tortura também das mais utilizadas, né? Geralmente, a pessoa, né, o torturado era colocado nu, né? Eu trouxe uma imagem que a pessoa está vestida, mas geralmente a pessoa ficava sem roupa. E muitas vezes jogavam água, né? Ou batiam no rosto da pessoa, até que ela confessasse, entre aspas, o que aquele torturador queria que ela confessasse. Eu trouxe essas para ilustrar, mas há relatos de outras formas de tortura, né? O telefone, que eram dores batidas, né, nos ouvidos, que a pessoa realmente ficava meio surda, algumas até realmente perderam a audição. A questão do afogamento, né, que empurrava a cabeça da pessoa em um recipiente com água. Os outros tipos de choque elétricos, além dos abusos físicos, né, físicos e sexuais, os estupros, que também vários relatos que aconteceram nessa época. Então, é uma coisa que a gente precisa realmente pensar sobre isso. Até que ponto um ser humano é capaz de submeter o outro à humilhação para conseguir o que ele quer. O próximo slide é a imagem de uma casa, conhecida como a Casa da Morte, que era um centro clandestino de torturas no Rio de Janeiro. Segundo relatos, né, depois que foi descoberto, soube-se que ninguém saía daí vivo. Né? Quem era enviado para ir não sobrevivia, apenas uma mulher conseguiu sair porque ela disse que iria colaborar com o regime. Então, eles liberaram ela, né? E algum tempo depois, terminou se descobrindo essa residência. É uma imagem de uma casa de primeiro andar, uma casa branca com uma janela bem ampla na frente. Ela tem um portão alto de ferro e ela é rodeada de árvores. Assim, ela dá a entender realmente que era um lugar mais afastado, que o acesso não era tão fácil. E essa casa era um dos vários lugares onde as pessoas eram levadas e torturadas. Trazendo uma parte para o nosso estado, eu trouxe algumas vítimas, certo, do regime militar aqui no Rio Grande do Norte, né? Mortos e desaparecidos durante a ditadura no RN. A primeira imagem que eu trago para vocês é uma imagem preto e branco de uma mulher. Está em evidência só o rosto dela. É uma mulher de pele clara.
cabelo curto, escuro e olhos também escuros. O nome dela era a Natália de Souza Melo Alves. Ela nasceu em 9 de julho de 1945 em Martins, atual Frutuoso Gomes. Ela era costureira e ela era filiada ao Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, o PCBR. Ela morreu em Recife, Pernambuco, em 22 de janeiro de 71. Uma das vítimas, né? A próxima imagem é a imagem de um rapaz, quase jovem, bem jovem, né, na verdade. É um rapaz pardo, ele está vestindo uma camisa branca, é uma foto de busto. Ele tem cabelos e olhos escuros. O nome desse rapaz era Emanuel Bezerra dos Santos. Inclusive, existe uma escola aqui na nossa cidade com o nome dele, Estudante Emanuel Bezerra dos Santos. E ele nasceu em 17 de junho de 47, em Caiçara, São Bento do Norte, aqui. Ele veio morar em Natal, né? Ele veio para estudar em Natal, morava na casa do estudante e frequentava o Colégio Estadual Ateneu Norte Rio Grandense. Ele foi preso em 4 de setembro de 73, às 9h30, no Largo da Moema, em São Paulo, quando voltava de uma viagem ao exterior. Ele foi levado para o DOI-CODE do 2º Exército, onde foi torturado até a morte. O próximo slide é o slide do Luiz Inácio Maranhão Filho. Era uma figura de bastante destaque aqui no nosso estado. É uma foto preto e branco, 3x4, né? Também aqui um pouco do busto. Ele está vestindo um terno escuro com a camisa branca. É um homem de pele clara, de cabelos escuros, curtos. Ele usa óculos e tem os olhos escuros também. Bem, gente, o Luiz Inácio Maranhão, ele nasceu em 25 de janeiro de 1921, em Natal. Era casado com Odete Roseli Garcia. Ele era advogado. Foi jornalista no Diário de Natal e professor do Colégio Ateneu, ainda da Fundação José Augusto e da UFRN. Ele era membro do Partido Comunista Brasileiro. Ele foi preso em 1974 em São Paulo. Ele foi torturado, morto, e o seu corpo nunca foi encontrado. O próximo slide, a gente vai falar um pouco melhor desses movimentos de resistência, certo? Eu separei 3 principais movimentos, mas houveram muitos outros. O primeiro que a gente vai falar um pouquinho é o movimento negro. Ele não escapou da perseguição da ditadura por conta das manifestações de cunho racial, porque os militares haviam distorcido o mito da democracia racial. O que era esse mito, professora? Era aquela história que não existia racismo no Brasil, né? Que até hoje é uma discussão que se tem, né? Que é uma democracia um racismo velado, na verdade, né? E aí os militares taxavam esses militantes do movimento negro, né, de imitadores dos ativistas norte-americanos que lutavam pelos direitos civis. Aí eu trago uma foto de um homem negro, é uma foto também de busto, um homem negro trajando uma roupa mais clara. E esse homem, ele ficou conhecido como Oswaldão. E o Oswaldão, ele é uma figura muito conhecida na região do Araguaia. O professor Natson deve ter falado para vocês sobre a guerrilha lá do Araguaia. E o Oswaldão, ele era muito conhecido. Ele era, inclusive, tido como uma figura meio mística da região. E quando ele foi morto pelos militares, o corpo dele foi pendurado no helicóptero e deram alguns rasantes, assim, para que a população ribeirinha visse que aquele homem tão importante, ele tinha sido morto, né? Era um homem qualquer. E depois disso ele foi decapitado e seu corpo foi jogado na floresta e nunca foi encontrado. Então, ainda hoje na região do Araguaia, a figura do Oswaldão é uma figura mística, é uma figura importante que traz muita força a esse movimento negro e da guerrilha do Araguaia. O próximo slide, nós vamos tratar um pouquinho sobre a questão indígena. Como foram tratados os indígenas à época da ditadura militar.
O massacre de indígenas na ditadura militar brasileira vem desde o governo de Castelo Branco, em 64. Com a expansão das fronteiras internas do Brasil, através do Plano de Integração Nacional, as lideranças indígenas começaram a sofrer perseguição, prisão, tortura e assassinato. Por quê, né? Eles lutavam pelos seus territórios e por isso eles eram considerados inimigos desse projeto de desenvolvimento, principalmente da região da Amazônia. O próximo slide eu trago uma imagem em preto e branco de um grupo de mulheres indígenas recebendo um documento de um homem que está no ônibus. Inclusive, a própria legenda diz, né, que esse grupo, elas investigam o ônibus que atravessa o seu território em 1964. A Comissão Nacional da Verdade apontou no relatório que de 1964 a 85, em torno de 10 etnias foram vítimas das violações de direitos humanos. Um total de 8.350 indígenas foram mortos, torturados, forçados a abandonar suas terras. Então, é um capítulo que pouco se fala quando a gente trata de ditadura militar, mas que 8.350 indígenas é um número que a gente merece olhar com mais atenção. O nosso próximo slide, nós vamos tratar um pouco da questão feminina durante a ditadura militar. A luta das mulheres. Como eu não poderia deixar de citar, né, ao longo das minhas aulas, nós vamos tratando essas questões femininas, né, da inserção das mulheres em vários contextos. As mulheres também estavam, muitas vezes, na linha de frente nessa luta contra a repressão. Na primeira imagem, que está à esquerda desse slide, é uma imagem preto e branco. Nós temos uma multidão, certo? E na linha de frente estão algumas mulheres de mãos dadas, segurando alguns cartazes de protesto contra a ditadura militar. Na imagem à direita, preste atenção se você não reconhece essa figura, é uma imagem preto e branco, certo? 3x4 de busto. É uma mulher de cabelos curtos, ela está usando óculos, ela tem a pele clara, e ela está segurando um número, que é o 3023. E aí, conseguiram reconhecer quem é esta mulher? Personagem famosa aqui do nosso Brasil é a Dilma Rousseff, né? Nossa ex-presidenta, que também lutou, né? Também esteve à frente desse movimento aí contra a repressão da ditadura militar. Então, assim, vários movimentos, gente. O nosso tempo é um pouco curto, a gente teve que fazer um pequeno recorte, mas quem tiver curiosidade, né, pode pesquisar aí outras mulheres que estiveram à frente desses protestos, que foram presas, que foram torturadas, que foram até mortas, muitas vezes na frente dos filhos. Então, novamente, né, eu estou sempre falando isso, que são fatos que a gente não pode ignorar, porque existem testemunhas do que aconteceu. No nosso próximo slide, a gente vai começar a ver como foi o começo do fim, né, da ditadura militar, com o governo de Geisel, que foi de 1974 até 1979. Então, o governo de Geisel ele começou a sofrer duras críticas das próprias pessoas que apoiaram o regime lá em 1964. Ele propunha uma abertura política lenta, gradual e segura. Por que isso? Era necessário que fosse um processo que fosse aos poucos, porque se a ditadura acabasse assim, de uma hora para outra, não haveria tempo de esconder a sujeira embaixo do tapete que foi cometida por tantos militares. Então, tem até uma comparação da sístole e da diástole. Eu trago aí no slide para vocês, né? Que é aquele movimento mesmo do coração, de contrair e relaxar. Então, o governo de Geisel, ele teve momentos que ele foi afrouxando algumas medidas de repressão, mas ao mesmo tempo, para agradar o outro lado, ele arrochava de novo essas medidas. Então, foi esse movimento, né, de ir e voltar para aos poucos chegando
no que seria a abertura realmente, a volta à democracia aqui no Brasil. Então, medidas de relaxamento e abertura, como o fim do AI-5 em 78, nessa época aí, no finalzinho do governo de Geisel, já estavam aparecendo muitas denúncias de torturas, de mortes, era algo que não tinha mais como esconder. Então, essa forma de abertura, ela se tornou importante para limpar a imagem do governo. No próximo slide, nós trazemos a imagem do grande movimento das diretas já. Nós temos uma imagem à esquerda em preto e branco, de uma multidão segurando uma faixa, né, enorme, escrito direta já, artistas intelectuais. Essa imagem, ela tem assim, um significado muito importante nesse contexto de reabertura política. O que foi o Direta Já? Foi um movimento que uniu milhões de pessoas, né, intelectuais, pessoas normais, né, do cotidiano, até inimigos políticos, né, se reuniram em torno da ideia de voltar a votar diretamente para presidente. Isso aí já se deu no governo de Figueiredo, né? Após o governo de Geisel, o Figueiredo ele ficou com essa missão de reabrir mais ainda, né, de dar continuidade a esse processo de redemocratização. A emenda Dante de Oliveira, ela propunha justamente essa volta do direito de votar diretamente, né? Só que, infelizmente, ela não foi aprovada e o próximo presidente, depois de Figueiredo, ele foi eleito novamente de forma indireta, né? O colegiado fez aquela eleição, assim como durante todo o governo dos militares, e foi eleito o Tancredo Neves. Só que, infelizmente, ele não assumiu, ele adoeceu, morreu antes da data da posse, e quem assumiu foi o seu vice, José Sarney. Então, chegava ao fim o período dos militares aqui no Brasil, sendo eleito o primeiro presidente civil. Ainda no nosso slide, eu trago à direita uma imagem justamente com os números do Congresso que rejeitaram essa proposta, né, do Direta Já. Então, é uma capa do Jornal do Brasil, em preto e branco, que traz o número, né, de 298 sim, 65 não, e 113 pessoas que preferiram não votar. E com isso, infelizmente, o Brasil não avançou, né, nesse sentido do voto direto. Mas houve outros avanços, outras conquistas, que a gente ainda vai falar sobre isso. O próximo slide vai falar sobre a Comissão Nacional da Verdade. E a Comissão Nacional da Verdade, ela é extremamente importante para que se esclareça os crimes contra os direitos humanos que aconteceram na época dos militares aqui no Brasil. A comissão ela foi inaugurada, né, realmente começou a funcionar em maio de 2012, no governo da então presidenta Dilma Rousseff. E a comissão, ela existe várias comissões estaduais e tem a grande comissão nacional. Eu trago uma charge em marrom e branco que tem um militar, né, com a farda de militar, e ele diz o seguinte: torturas, mortes, nós já colocamos uma pedra sobre este assunto. De frente para ele tem uma pessoa, um homem, sentado num birô escrito Comissão da Verdade. E ele responde para o militar: e o senhor se importaria em nos dizer embaixo de qual pedra colocaram os cadáveres? Então, gente, essa comissão ela é importantíssima para esclarecer esses crimes, né? Os crimes de tortura, como eu falei em outro momento, as famílias que até hoje não tiveram o direito de enterrar, né, os seus entes, saber o que realmente aconteceu. A dor da perda, isso a gente não pode reparar, né? Mas existe uma forma, pelo menos, de saber o que aconteceu e julgar o que for possível julgar, para que isso não volte a acontecer aqui no nosso Brasil. Essa imagem é do monumento Tortura Nunca Mais. Esse monumento ele foi inaugurado em 1993, em Recife, Pernambuco.
Ele é um monumento, um retângulo vertical em concreto. Ele tem ao centro uma imagem, uma escultura de um homem pendurado. Naquela posição lá da pessoa que ficava no pau de arara, né, da tortura. Então, esse homem ele está nessa mesma posição, né? Ele está preso pelos pés e pelas mãos. E por trás desse monumento tem uma paisagem natural com algumas árvores e o rio. Então, esse monumento ele é em lembrança das pessoas que morreram, que desapareceram, né? Nos mostrando que isso nunca mais deve voltar a acontecer. O próximo slide, a gente vai trabalhar uma música chamada Opinião, do Zequete. E essa música, gente, ela pode não ser tão famosa como aquelas músicas que nós conhecemos, que talvez o professor Nadson citou para vocês, né? Cale-se, para não dizer que não falei das flores, apesar de você. Mas é uma música que tem uma letra extremamente interessante para o período. Ela foi censurada, inclusive, né, essa canção, durante muitos anos. E aí, a gente vai ler juntos para vocês refletirem um pouquinho dessa letra. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio não. Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa e deixa andar. Fale de mim quem quiser falar. Aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Essa música também ela faz referência ao projeto dos militares na questão das favelas, né? De acabar com algumas comunidades. E o próximo slide é justamente um vídeo criado pela professora Carla, com várias imagens do período da ditadura, imagens de pessoas na rua protestando, imagem inclusive de algumas favelas, né, das pessoas nesses lugares, mostrando a indignação com essa atitude do governo militar. Então é a música e as imagens que vão trazer para a gente como era esse período, o que é que realmente se viveu. E há quem diga que a ditadura no Brasil não existiu. E aí eu trago e deixo a reflexão para vocês, né? Foi um golpe ou foi uma revolução? A revolução ela tem um sentido mais positivo. Pensemos na Revolução Francesa, que abriu tantas portas, direitos humanos, né, que mudou realmente o sentido do mundo naquele período. Será que isso aconteceu aqui? Então, foi golpe ou não foi? Pensem um pouquinho sobre isso, escutando a canção do Zequete. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio não. Daqui do morro eu não saio não. Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa e deixa andar, deixa andar, deixa andar. Fale de mim quem quiser falar. Aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Daqui do morro eu não saio não. Daqui do morro eu não saio não. Se não tem água, eu furo um poço.
se não tem carne. Eu compro um osso e ponho na sopa e deixa andar. Deixa andar, deixa andar. Falem de mim quem quiser falar. Aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. E então, gente, gostaram do vídeo? Não é um vídeo realmente que faz a gente pensar sobre essas questões? E chegamos ao final de mais uma aula. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Lembrem-se de fazer as atividades que foram propostas pelos seus professores. A gente se vê. Um grande abraço. Tchau, tchau.